A quem estáis carregando, irmão das almas, embrulhado nessa rede? Dizei que eu saiba. A um defunto de nada, irmão das almas, que há muitas horas viaja à sua morada. E sabeis quem era ele, irmão das almas? Sabeis como ele se chama ou se chamava? Severino Lavrador, irmão das almas. Severino Lavrador, mas já não lavra. E de onde que o estáis trazendo, irmãos das almas? Onde foi que começou vossa jornada? Onde a caatinga é mais seca, irmão das almas. Onde uma terra que não dá nem planta brava. E foi morrida essa morte, irmão das almas? Essa morte foi morrida ou foi matada? Até que não foi morrida, irmão das almas. Esta foi morte matada, numa emboscada. E o que guardava a emboscada, irmão das almas? E com que foi que o mataram? Com faca ou bala? Este foi morto de bala, irmão das almas, mas garantido é de bala, mais longe vara. E quem foi que o emboscou, irmãos das almas? Quem contra ele soltou essa ave bala? Ali é difícil dizer, irmão das almas, sempre há uma bala voando desocupada. E o que havia ele feito, irmãos das almas? E o que havia ele feito contra a tal pássara? Ter uns hectares de terra, irmão das almas, de pedra e areia lavada que cultivava. Temas de buena. E aí galera, beleza? Se você tá chegando agora na nova temporada, por favor, não se assusta não, calma aí. O Luca não morreu e foi substituído por mim não, tá tudo bem. Primeiramente, prazer, meu nome é Pedro Laborne, eu sou um dos idealizadores de todo esse rolê aqui chamado O Salto. Normalmente eu fico ali, ó, do outro lado da câmera, e hoje quem tá ali no meu lugar é o Daniel. Tudo bom, Daniel? Não. Então tá bom. O meu negócio mesmo, gente, é gravar, editar vídeo e tal, mas pela força das circunstâncias, eu vim parar aqui sentadinho nessa cadeira, atacando de TikToker. Eu acho que eu nem preciso explicar o motivo, né? Pandemia, todo mundo lidando com distanciamento social, o Luca mora lá em São Paulo e o Salto fica aqui em Belo Horizonte, a Vanessão também não é daqui, mas vocês pediram tanto lá no nosso Instagram pro Temas de Buenas não acabar que a gente deu esse jeitinho aqui. Bom, agora que passou o susto, que você tá tranquilo aí, vocês curtiram a poesia que eu narrei com a Amanda lá no início do vídeo? A gente tirou ela do livro Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo. É um livro de poesias regionalistas que conta a história de um retirante sertanejo que sai em busca de uma vida melhor no litoral do Pernambuco. Nesse trecho aí, ele tinha acabado de encontrar dois homens carregando um defunto numa rede. Ele ficou curioso ali e perguntou do que o defunto tinha morrido. Aí nisso os caras responderam que foi pelo simples fato de que ele possuía 1 hectare de terra, que provavelmente deve ter atiçado ali a ganância de algum latifundiário. O mais sem noção de tudo é que esse tipo de coisa continua acontecendo hoje em dia nos conflitos agrários. De um lado, tem os grupos que reivindicam parte de suas propriedades e levantam a bandeira da reforma agrária. Do outro lado, tem os donos dos grandes lotes de terra, que é o que a gente chama de latifúndio. E sabe o que é pior? Direto a gente ouve notícias aí de ativistas que morreram nessas disputas. Mas por que rola essa briga toda aí? Não dá pra cada um simplesmente plantar na terra que tem e ficar de boas, não? É como diz aquele velho ditado, o buraco é bem mais embaixo, gente. A treta toda gira em torno da concentração fundiária. Como assim concentração fundiária, Pedro? Calma, que eu vou explicar. E com números, que é para facilitar. O Censo Agropecuário de 2017 mostrou que 47% de toda a área dedicada à agropecuária no Brasil está nas mãos de 1% dos proprietários de terra. Isso quer dizer que os outros 99% dos proprietários dividem os outros 53%, também de forma desigual ali. Essa divisão totalmente desproporcional é a herança lá dos tempos do Brasil colônia, quando saíram repartindo o território em capitanias hereditárias. Você lembra disso da escola? E ó, eu vou te falar um negócio, de lá pra cá não mudou muita coisa não, por incrível que pareça. Esses grandes latifúndios, hoje em dia, na grande maioria, são usados para produzir commodities, que são aqueles produtos primários que a gente exporta em larga escala para o resto do mundo, tipo café, laranja, soja e frango com Covid. Tô brincando.
E isso, gente, essa exportação é muito importante mesmo para a economia. Todas essas relações comerciais e industriais envolvendo agricultura e pecuária fazem parte do nosso agronegócio, que é de fato o forte do Brasil em matéria de exportação. Tá, mas e a outra metade das terras? E os pequenos e médios produtores? Uai, estão lá produzindo um monte de coisa. Aliás, os alimentos que eles produzem compõem boa parte do que vai parar na nossa mesa ali. Tipo, para vocês terem uma ideia, 42% de todo o feijão que o Brasil consome vem da agricultura familiar. Pô, bonzão isso, né? Os caras estão bem de vida então, né? Então, na verdade, não é bem assim não, gente. Pra você ter ideia, 64% dessas pessoas estão no cadastro único, ou seja, quer dizer que elas sobrevivem com renda familiar mensal abaixo de R$3.000. Só que tem um outro detalhe aí, um temperinho, uma adubadinha a mais nessa história toda aí. Você já ouviu falar da bancada BBB? O BBB 20 vai começar. Não tô falando de paredão nem nada não, gente. Eu tô falando da bancada Bala, Boi e Bíblia. Mas não vai usar esse termo na redação não, viu, gente? Porque o termo correto é a bancada ruralista, que é uma frente parlamentar que luta pelos interesses dos proprietários rurais. O que acontece, basicamente, é que as elites rurais e as grandes corporações possuem essa mega aliada na política para defender os privilégios dela e acaba se dando bem ali com as pautas do Congresso. E aí, o que acontece? Os camponeses, os indígenas e os quilombolas, eles acabam ficando às margens do desenvolvimento. Não sei se vocês já ouviram falar daquele filme O Menino e o Mundo. É uma animação brasileira super premiada que eu adoro, inclusive. O filme, ele conta a história de um menino que vive no campo até que um dia o pai dele decide ir para a cidade buscar um emprego. O tempo vai passando e o pai nunca volta. Aí o menino decide sair de casa para tentar encontrá-lo. No caminho para a cidade, ele vai conhecendo pequenos produtores rurais e trabalhadores da indústria e vai descobrindo os perrengues que eles passam, sendo explorados na rotina de trabalho, recebendo um mísero salário, enquanto os donos de terras e das grandes fábricas ganham uma fortuna. Já na vida real, quem representa muita gente que não consegue se sustentar com a produção rural, tipo a família do filme, é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E isso mesmo, o MST. Tem muita gente que pensa que o MST luta pelo direito das pessoas de possuir terras para si mesmo. Eu vou invadir esse tutorial. Mas não é bem por aí não, tá? Na real mesmo, eles são uma luta organizada de trabalhadores rurais contra essa concentração fundiária que eu acabei de falar. Ou seja, são um dos maiores defensores da reforma agrária. Eu não sei como o movimento funciona aí na sociedade, mas aqui onde eu moro, em Belo Horizonte, o MST inaugurou um espaço chamado Armazém do Campo. Ele serve para comercializar itens de alimentação produzidos nos assentamentos concedidos por ações ligadas à reforma agrária. Quer ver só? Ado, salte fora do quadrado. Ado, salte fora do quadrado. Oi pessoal do Salto, bom dia. Eu sou o Paulo, faço parte do coletivo de cultura de Minas Gerais do Movimento Sem Terra e sou coordenador do Armazém do Campo. O principal objetivo do Armazém do Campo é comercializar os produtos de alimentação saudável, não é? Comida de verdade. Portanto, também faz uma parte que é as rodas de conversa, a cultura popular que é inserida no armazém. Nós temos, por exemplo, temos o Samba da Nossa Terra, que era todos os sábados, agora que a pandemia está tudo parado, não é? Mas que é feito um projeto de próprios sambistas que todos os sábados apresentam no armazém. Temos o Sarau Preto, que é muito importante porque é um espaço no meio do centro da cidade da periferia. Portanto, vem povo da periferia cantar, tocar, trocar ideias e tudo isso cria uma base de diálogo que nós vamos apresentando as nossas pautas, principalmente a comida de verdade, a parte social do povo, onde nós colocamos as questões de alimentação que está na mesa do povo. Mais de 70% é vinda do pequeno agricultor, mas os subsídios vai tudo para o agronegócio. Então, com essas contradições, como é que o povo consegue perceber isso? Então é isso que nós trabalhamos, não é? Nós agora temos um plano que é o Plano Emergencial da Reforma Agrária, principalmente áreas devolutas que têm que ser devolvidas para o povo trabalhar, porque a terra é de quem trabalha nela,
não é para ser explorada, seja na questão da solidariedade, que neste momento é muito importante. Nós costumamos dizer que solidariedade não é dar as nossas sobras, solidariedade é dividir o que nós temos. Isso é solidariedade. Nós, por exemplo, no armazém em Belo Horizonte, neste momento, estamos com alguma dificuldade de verduras. Porquê? Porque os acampados e os assentados estão a produzir para doação, não comem e doam, não estão para vender. E esse é o principal foco que nós temos que apontar neste momento. Gente, o Paulo é um cara sensacional e a gente aqui do Salto ficou muito honrado com essa entrevista dele. Valeu demais, viu, Paulo? Ok, muito obrigado, tudo bom, hein? Agora, segue aqui comigo numa outra questão. Além de terem que lutar por terra para trabalhar, os pequenos produtores ainda precisam investir para tornar essa terra produtiva. E é para dar uma forcinha que o Brasil mantém desde 1995 o tal do PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Ele serve para ajudar a financiar o projeto desses pequenos e médios agricultores com baixas taxas de juros. O crédito vai para o maquinário, equipamentos, sementes, adubo e essas coisas todas. Mas aí o que acontece? Só o PRONAF não é o suficiente para que esses trabalhadores rurais alcancem o desenvolvimento sustentável. É muito importante que haja uma redistribuição da propriedade e do controle de terras. E aí, pensando nisso, e para viabilizar a reforma agrária, é que a Constituição Federal prevê em 2 artigos uma forma de desapropriar imóveis rurais para assentar famílias que vão usá-las como meio de sustento. Eu dei uma olhada na Constituição e a reforma agrária é tratada nesses 2 artigos, o 184 e o 185. No 184 está prevista a desapropriação para fins de reforma agrária para o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. Já no artigo 185, ela estabelece a pequena e a média propriedade rural e a propriedade produtiva como insuscetíveis de desapropriação. E daí, como o julgamento do que é uma terra produtiva também é uma coisa passível de questionamento, é comum que as desapropriações das fazendas de grandes proprietários terminem em conflitos violentos, como chacinas. Você lembra do que rolou em Pau d'Arco, lá no Pará, em 2017? 10 trabalhadores rurais foram mortos durante um cumprimento de mandado de prisão feito pelas polícias civil e militar. E o pior de tudo é que essa chacina causa danos até hoje. De acordo com a ONG Repórter Brasil, até hoje, os sobreviventes e as famílias que ainda moram lá não sabem se vão poder continuar na terra e vivem ameaçados por ações policiais para reintegração de posse. É por esse motivo, galera, que realizar uma política de reforma agrária é tão importante. É essencial diminuir o número de latifúndios e distribuir melhor a terra. Essa é a saída para gerar mais renda e trabalho para quem lida com o campo. Além disso, valorizar a função social da terra é primordial para a erradicação da miséria e da desigualdade no Brasil. Daí, já para melhorar essa relação de dependência do agronegócio, o jeito é a gente não, né? Os governantes, na verdade. Eles, os governantes, devem tentar diversificar mais a economia de exportação. E não é só os produtos, não. Também tem que diversificar os destinos para onde eles vão parar. Vocês entenderam? Enfim, por hoje é isso, gente. Daqui eu vou passar para Amanda Kimi, a nossa queridona do Salto, que vai ajudar vocês a colocarem alguns desses repertórios numa redação top das galáxias. Fiquem aí com o nosso novo quadro, #MandaMil. Brigadão, galera. Até mais. Um beijo e... corta! Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, pittuber de redação aqui do Salto. Eu sei que vocês estão com saudade da Vanessa, mas como o Pedro mesmo explicou, por causa desse contexto de pandemia, fica meio difícil trazer a galera que não é de BH pro estúdio. Então eu espero que vocês gostem desse quadro comigo. E eu ainda espero que um dia, eu e a Vanessa, a gente possa juntinhas fazer esse quadro. Eu no Manda Mil e ela no Vai de Mil. E aí, você gostou da ideia? Mas não vamos falar de saudade não. Vamos falar da nossa frase temática de hoje, que é Desafios da Reforma Agrária no Brasil. Bora lá? Na sua introdução, já de
de cara, você pode citar um repertório sociocultural. E é claro que eu vou honrar a obra literária que dá nome a esse episódio, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. E olha só, eu não sei como é a sua relação com a leitura, mas como professora e tituber aqui do Salto, eu posso te garantir que o coração dos corretores até acelera quando ele vê uma obra-prima dessas no seu texto. O meu acelera. É sério, não é brincadeira não. Eu já começo a ler redação cheia de amor pra dar. Agora que você sabe disso, já tem mais um motivo aí pra colocar a leitura em dia, né? Mas chega de papo e vamos pra redação. Na primeira frase da minha introdução, eu vou fazer uma contextualização. No livro Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto narra o velório de um trabalhador rural, que é assassinado por um latifundiário após conquistar seu hectare de terra. Na segunda frase, eu vou parafrasear o tema, ou seja, eu vou falar sobre ele com as minhas próprias palavras. E de quebra, eu ainda vou dar minha opinião. Olha só, assim como na história, os brasileiros vivenciam graves desafios na divisão de terra. Esse adjetivo graves demonstra um posicionamento. É uma forma que você pode usar para expressar a sua opinião. E agora, eu vou apresentar os argumentos que eu pretendo discutir ao longo do meu texto. Vamos ver como é que fica? Nessa perspectiva, percebe-se que há, lamentavelmente, uma concentração fundiária desigual no Brasil, agravada pela dependência do agronegócio. Dá só uma olhada que eu apresentei dois problemas, que eu vou trabalhar ao longo do meu texto. No meu desenvolvimento 1, eu vou falar da concentração fundiária desigual no Brasil. E aí, para contextualizar, exemplificar ou comprovar o meu argumento, eu vou precisar de um repertório sociocultural, que pode ser aquela chacina que rolou em Pau d'Arco. Eu posso dizer, por exemplo, que, diante desse cenário, não são raras as disputas por território entre trabalhadores rurais e fazendeiros, as quais muitas vezes terminam em episódios violentos. E aí, para apresentar meu repertório, eu digo que, nesse contexto, destaca-se a chacina de Pau d'Arco, em que 10 trabalhadores rurais foram assassinados pela Polícia Civil e Militar em 2017. Logo em seguida, você pode explicar melhor como a atual distribuição de terras beneficia os grandes proprietários e como se faz urgente uma reforma agrária em que os pequenos e médios produtores rurais se sintam representados. Se você disser que é urgente, você está dando a sua opinião. Partindo para o nosso desenvolvimento 2, a gente vai retomar o nosso problema 2, que é a dependência do agronegócio. Aqui, você pode explicar aquilo que o Pedro estava falando, de que o Brasil é altamente dependente da exportação de commodities. E para reforçar seu argumento, você pode dizer que a preferência por esse modelo de produção acaba por promover e intensificar disparidades sociais que deixam os cidadãos em situação de vulnerabilidade. Daí, como repertório, tem a animação Menino e o Mundo, né? Você pode dizer, por exemplo, que tal realidade é percebida pelo protagonista do filme, O Menino e o Mundo, que presencia as dificuldades dos trabalhadores rurais por um simples prato de comida. Daí, na última frase do seu desenvolvimento 2, você pode demonstrar que chegou numa constatação e que você vai detalhar isso melhor na sua conclusão. Quer ver como que eu fiz? Diante disso, a reforma agrária não trata apenas de uma redistribuição de terras, mas de uma busca por condições de vida mais dignas para uma grande parcela da população. Agora, na melhor parte do seu texto, que é a conclusão, você vai trabalhar as 4 perguntinhas mágicas, que são: quem vai fazer o quê, como e para quê, sendo que pelo menos um desses precisa vir bem detalhadinho. Vamos ver o que eu tenho aqui? Portanto, para combater esse impasse, alguém precisa fazer alguma coisa, né? Quem? O governo deve fazer o quê? Promover a união entre latifundiários e pequenos produtores. Como que isso vai acontecer? Por meio de programas rurais que diminuam a monocultura. Daí, a gente pode detalhar o como. Presta atenção em como que eu fiz aqui. Tais como cooperativas que permitam o uso coletivo da terra, tanto para o agronegócio quanto para a agricultura familiar. Para que o governo deve fazer isso? Para promover uma reforma efetiva no campo que reduza os impactos de uma formação social desigual, a qual a atual concentração fundiária do Brasil representa. Daí, gente, para finalizar essa conclusão com chave de ouro, pra gente colocar aquela cerejinha que falta no bolo, a gente aqui do Salto gosta muito de um recurso que se chama texto cíclico. O que isso significa? Isso significa que você vai retomar aqui, na última frase da sua conclusão, um argumento que você usou lá na introdução. Lembra que eu comecei a redação falando de Morte e Vida Severina? Então, aqui também vou terminar falando desse livro que eu amo de paixão. Fica assim: a partir disso, tragédias como as narradas no livro Morte e Vida Severina poderão ser evitadas. Eu não sei se você percebeu aí, mas essa frase final traz um efeito do efeito anterior. E para os corretores da sua redação, quando você faz um desdobramento do efeito, você também está detalhando. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e se gostou, dá um like, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal para continuar a acompanhar o nosso trabalho e a gente se vê. Um beijo e um queijo e até mais. Ei, opa,
Não vai embora ainda não, Zé. Eu tenho uma notícia que eu tenho certeza que você vai gostar. Sabia que esse tema de redação que a gente tratou nesse vídeo faz parte de um eixo temático? Eu não sei se você já estudou temas por eixos antes, mas pode ter certeza que essa é a melhor forma de você pontuar alto na sua redação. Nós aqui do Salto temos um curso com uma metodologia top das galáxias para você que tem pouco tempo para estudar, mas precisa mandar bem na sua redação do Enem mesmo assim. Então, para saber mais, clica aí no link que eu deixei na descrição. Até mais, um beijo e corta!